Pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Daniel falando, da FGV-AESP. Bom, vamos falar hoje sobre o sistema de custeio denominado ABC, o Activity Based Costing, ABC, ou Sistema de Custeio Baseado em Atividades. Tá? O que é o sistema de custeio baseado em atividades? O sistema de custeio baseado em atividades é uma evolução do sistema de custeio por absorção. Tá? Então, lá no sistema de custeio por absorção, a gente tinha a seguinte situação: a gente tinha um custo indireto de fabricação, um total, ou seja, um custo indireto de fabricação composto por vários subitens. Então, vamos dizer, por exemplo, sei lá, R$ 200.000 de custo indireto de fabricação, dos quais R$ 10.000 estrutura de segurança da fábrica, R$ 5.000 manutenção geral da estrutura da fábrica, R$ 2.000 de equipe de limpeza da fábrica, etc, etc, etc. Todas essas linhas totalizando aí os R$ 200.000. O que a gente fazia no sistema de custeio por absorção? Adotava um critério de rateio único e rateava os R$ 200.000 entre os produtos produzidos na nossa fábrica. Sem muita preocupação com relação à justiça sobre o critério de rateio. A gente adotava um critério de rateio e resolveu o assunto. Tá? Só que o critério de rateio único para ratear várias despesas, vários custos indiretos de fabricação diferentes, pode gerar injustiça para alguns deles. Por exemplo, qual que é a relação entre quantidade de produto vendida, se a gente adotasse como critério de rateio quantidade de produto vendida, vamos supor dois produtos, A e B, né? Se a gente adotasse a quantidade de produto vendida como critério de rateio para ratear o custo indireto de fabricação relacionado com a manutenção geral da fábrica, né? Você não tem relação nenhuma, né? Talvez seria mais interessante a gente utilizar como critério de rateio para essa linha específica, a manutenção geral da fábrica, sei lá, o tamanho da área que a linha de produção do produto A e a linha de produção do produto B ocupam, né? Bom, esse é isso que o sistema ABC prevê, tá? É isso que o sistema ABC prevê na sua metodologia, ou seja, vamos adotar critérios de rateio adequados, mais apropriados para cada linha, para cada item que compõe o custo indireto de fabricação. Tá? A ideia é excelente, o sistema é muito bom, porém, qual que é a dificuldade? É a sua implementação. Tá? A sua implementação requer gente, analistas, para fazer análise dos gastos, das aplicações dos mais diversos critérios de rateio e assim por diante. E também esse sistema requer um sistema robusto de coleta de dados, um ERP, né, um Enterprise Resource Planning, robusto para coleta de dados e para que esses dados sejam trabalhados, né, na sistemática do Activity Based Costing. Tá? Então, ao passo que ele é mais justo, ele também é mais difícil de implementar. Tá? Então, muitas empresas, né, acabam recorrendo ao sistema de custeio por absorção, porque o custo indireto de fabricação total ele é irrelevante perto do custo indireto do custo direto de fabricação. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, imagina o seguinte produto. Imagina a seguinte situação. A gente tem uma fábrica produzindo os produtos A e B. O produto A tem um custo direto de fabricação de R$ 5.000.000. O produto B tem um custo direto de fabricação de R$ 6.000.000. A gente tem aí também um custo indireto de fabricação de R$ 200.000 que precisa ser rateado entre esses dois produtos A e B. Tá? Então, dentro desses R$ 200.000, eu tenho tudo lá. Novamente, eu tenho manutenção geral da fábrica, eu tenho o IPTU da fábrica, eu tenho a depreciação da fábrica, vamos dizer, sei lá, R$ 10.000, R$ 5.000, R$ 2.000, tem mais um outro item lá, R$ 3.000, e assim por diante, totalizando R$ 200.000. Repara só, os R$ 200.000, em termos de montante, é muito pequeno. Eu poderia dizer que ele é até irrelevante perto do custo direto de R$ 5.000.000 que o produto A recebe e do custo direto de R$ 6.000.000 que o produto B recebe. Então, dada essa conjuntura, qual que é o estímulo que a empresa, principalmente que o departamento de contabilidade, que é a controladoria da empresa, vai ter para criar um sistema elaborado de rateio
dos custos indiretos de fabricação, sendo que eles são tão irrelevantes, né, para o custeio dos produtos A e B, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando pensa em aplicar o sistema de custeio baseado em atividades, tá? Uma situação totalmente diferente seria a seguinte: o custo direto do produto A, 5 milhões, o custo direto do produto B, 6 milhões, e o custo indireto de fabricação de, sei lá, 10 milhões de reais. Poxa, 10 milhões de reais é muito relevante para o produto A e para o produto B. Então, a forma como eu vou ratear esses 10 milhões de reais vai ser determinante para definir vários aspectos dos produtos A e B, como precificação para o próximo mês ou para o próximo trimestre, como resultado, performance de cada um dos produtos e assim por diante. Tá? Então, nesse caso extremo, seria interessante a gente abrir esses 10 milhões de reais, entender quais são os componentes de cada um, que compõem esses 10 milhões, que formam esses 10 milhões de reais, e avaliar a possibilidade de aplicar um critério de rateio específico para cada item que compõe, para cada atividade que compõe aquele custo indireto de fabricação de 10 milhões de reais. Tá? Eu vou mostrar um exemplo prático aqui, só para fechar esse entendimento do sistema de custeio baseado em atividades. Só um minutinho. Aqui está. Olha só. Imagina essa situação. A gente tem aqui uma fábrica que produz um único produto X, só que a gente tem duas unidades de negócio. Tá? Unidade de negócio atacadão, unidade de negócio varejinho. Tá? Custos diretos, diretamente alocados ao produto, a gente não tem que discutir, 18 mil vai para atacadão, 32 mil para varejinho. Tá? Beleza. Agora, a gente tem, como custo indireto de fabricação, esses 140 mil aqui, que são custos associados ao transporte. Tá? Aqui, nesse caso, a gente está chamando de transporte de custo, porque, por algum motivo, né, o transporte é uma atividade essencial para a realização desse negócio. Tá? Então, a gente tem esses 140 mil reais de custo indireto. Tá? 140 mil reais de custo indireto. Se a gente fosse utilizar, por exemplo, o critério mais básico para rateio desse custo indireto, a gente poderia pegar, por exemplo, quantidade vendida. Bom, vendeu-se para cliente atacadão 640 unidades, vendeu-se para cliente varejinho 160 unidades, total 800 unidades. Bom, se a gente adotar vendas como critério de rateio, 80% do custo indireto de fabricação, ou seja, 80% desses 140 mil seriam alocados em atacadão e 20% em varejinho. Dessa maneira aqui, tá? Ou seja, 112 mil reais para atacadão e 28 mil reais para varejinho. Agora, olha só. Imagina que, tá? A gente tenha essa situação nessa operação. Cada caminhão carrega sempre 16 caixas de produto atacadão e uma caixa de produto varejinho, tá? Bom, eu vendi 800 caixas no total, dos quais, vou voltar aqui rapidinho, dos quais 640 para atacadão e 160 para varejinho. Bom, se um caminhão leva 16 caixas de atacadão, 16 caixas de atacadão, significa que, deixa eu fazer a conta aqui com a calculadora, 640 dividido por 16, tá? Significa que o nosso caminhão vai fazer 40 viagens para entregar toda a quantidade vendida de produto para atacadão. Ao passo que o nosso caminhão vai ter que fazer 160 viagens, porque ele carrega só uma caixa por viagem para cliente varejinho, ele vai ter que fazer 160 viagens para entregar toda a venda feita por varejinho. Olha só que interessante, olha só como o jogo muda, né? Então, se a gente não adotar mais como critério de rateio quantidade vendida, mas sim quantidade de viagens feitas, tá? Bom, seriam feitas 40 viagens para atacadão,
seriam feitas 160 viagens para varejinho, supondo que fossem viagens diferentes, tá? Então, totalizando 200 viagens. Dessas 200 viagens, 40 para atacadão significa que 20% do custo indireto de fabricação ou daquela atividade foi despendida para atender atacadão e 80% daquela atividade foi despendida para atender cliente varejinho, tá? Dessa forma, se a gente adotasse como critério de rateio a quantidade de viagens feitas, nada mais justo do que a gente dizer que 20% do custo indireto de fabricação, ou seja, R$28 mil, deveriam ser alocados em atacadão e R$112 mil em varejinho. Tá? Ou seja, uma lógica inversa àquela, né, que a gente viu quando a gente rateou o custo direto de fabricação com base em quantidade vendida. Então, quando eu me dedico a estudar como é que aquele custo indireto foi gerado, qual atividade gerou aquele custo indireto de fabricação e qual foi o produto que consumiu mais aquela atividade, a gente passa a pensar mais sobre o critério de rateio e a gente passa a sofisticar esse critério de rateio. Bom, porque a gente vai deixando a subjetividade de lado, porém difícil porque é complexo, tá? Porque é complexo implementar um sistema de custeio baseado em atividades. Tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Activity Based Costing. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau, tchau.